Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e de todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de trazer para a nossa reflexão dois brevíssimos pontos. Um primeiro, frente à memória que estamos celebrando hoje de São Francisco de Sales. Hoje nós nos unimos a toda a congregação salesiana que celebra o seu patrono, São Francisco de Sales, a quem Dom Bosco confiou a sua obra. São Francisco de Sales, ele tinha um método de vida muito interessante e que pode nos ajudar muito. Uma lei que regia a sua conduta era esta: eu prefiro errar no excesso da bondade do que errar por excesso da dureza. São Francisco de Sales era um grande educador de almas, e vinham pessoas de todas as partes do mundo para buscar a sua direção. E frente a todas as pessoas era sempre esta a postura de Francisco de Sales: agir na bondade. Um belíssimo programa de vida, mas um programa muito difícil. Nós sabemos como é difícil manter a bondade, sobretudo frente às pessoas que nos solicitam, que nos procuram, porque lidar com a pessoa humana é lidar com um mistério muito grande, que num dia está tudo muito bem e daqui 2 minutos já está tudo muito mal, oscila-se demais. E como manter a nossa postura na bondade? A regra de São Francisco de Sales era claríssima: eu me proponho a viver assim, porque é assim que Deus sempre me trata, com a sua bondade. Veja, o método de vida de Francisco de Sales era: do modo como Deus age comigo, assim eu me proponho também a agir com os meus irmãos. Penso que esse método, ele é muito necessário que seja aplicado por nós na nossa vida. Indo para o segundo ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão, esta é a postura de Jesus. Acabamos de ouvir no Evangelho. São Marcos hoje não falou de nenhuma postura específica, nenhum milagre específico de Jesus, mas falou de um monte de coisa que ele fez, de um monte de gente que ia ao seu encontro. E como Jesus recepcionava essas pessoas na bondade, na acolhida. Aqui eu volto de novo. Como é cansativo acolher a todos. Como é difícil manter o mesmo padrão de acolhida, de mansidão, de bondade com aqueles que nos procuram. E interessante, Jesus não desprezava ninguém. Acolhia a todos na mesma bondade, porque Ele é esta bondade. E concluo a reflexão lembrando de todas as pessoas que sofriam algum mal, jogavam-se
sobre Jesus querendo tocá-lo, porque se tocassem em Jesus ficavam curados. Mas uma coisa me chama a atenção neste evangelho: os espíritos maus gritavam: sabemos quem tu és o Filho de Deus. Pergunta que sempre me incomodou é: como os espíritos maus sabiam quem era Jesus? Porque o diabo é um anjo, um espírito puro, e ele não goza de onisciência, ele não tem conhecimento pleno. Um anjo, ele só toma conhecimento daquilo que lhe é mostrado, daquilo que lhe é revelado. Como que os demônios sabiam quem era Jesus? O demônio, ele não tem poder, o espírito puro, o anjo do bem ou do mal, não tem poder de saber o que a gente pensa. Ele não sabe o que nós trazemos nas profundezas do nosso ser. Só Deus conhece o homem por dentro. Agora então, a pergunta que eu disse que me incomodava é: como ele sabia então que Jesus era o Filho de Deus, se Jesus não tinha falado isso para ninguém? Acontece que uma arma que o demônio usa demais, ele é observador. Ele sempre olha a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa fala. Por isso, São Pedro diz: vigiai, porque o demônio é astuto, ele fica como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Por isso, irmãos e irmãs, ao ver a postura de Jesus, o que ele percebia? Isso não pode ser só um homem, isso só pode ser Deus. Por quê? Porque só Deus consegue usar de misericórdia, de bondade, só Deus consegue curar, libertar cada pessoa que se aproximava dele. Por isso o demônio dizia: tu és o Filho de Deus, porque vendo o comportamento de Jesus, não pode ser outra pessoa senão Deus. Agora, de verdade eu concluo, Jesus dizia: não fale para ninguém quem eu sou. Mas padre, não deveria Jesus ficar contente que o nome dele fosse espalhado? Não, porque só se pode conhecer a Deus, não de ouvir dizer. Só se pode conhecer a Deus aqueles que se abrem para uma experiência pessoal com Ele. Por isso, por mais que nós falemos de Jesus, não basta falar dele, é preciso ter uma experiência pessoal com Ele, como fez São Francisco de Sales. Porque a experiência com Jesus era profunda, ele conseguia transmitir isso aos seus irmãos. Porque a experiência de Jesus com o Pai do céu era profunda, ele conseguia levar isso aos irmãos. Se a nossa experiência com Jesus for profunda, não precisamos de palavras. As nossas posturas testemunharão que somos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.